Boa tarde, irmãos. Dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, a nossa gratidão ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos que nos acompanham e a todos os que nos ouvem, que seguem esse estudo conosco. Então, dando prosseguimento ao estudo do livro, nós estamos agora passamos para o segundo livro, né? Mundo Espírita ou dos Espíritos. E o capítulo 1 do segundo livro vai falar dos Espíritos. Então, nós vamos dar início no tópico 1, Origem e Natureza dos Espíritos, com a questão 76. E Kardec, então, questiona os Espíritos. Como podemos definir os espíritos? E aqui vai uma observação, que aqui ele usa espíritos com letra maiúscula. E é uma questão que muitas pessoas ficam assim. Por que na questão 23, que nós já passamos, ele fala em espírito com letra minúscula? Então nós vamos ver que aqui na questão 23... ele vai perguntar, que é espírito, com letra minúscula. Então, ele está falando de todo o elemento espiritual. E ele diz, né, o princípio inteligente do universo, que é espírito com letra minúscula. E aqui, como podemos definir os espíritos? Então, aqui ele está falando da individualidade. Está falando de espíritos como individualidades, como cada um de nós o é. E os espíritos respondem, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Tá? Então, ele está falando aqui na individualidade. Nota. Aqui o Kardec faz uma nota. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então já vimos a diferença que existe entre uma questão e a outra. E a questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão, chamados filhos de Deus? E eles respondem, meu Deus, com uma exclamação, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra. Então veja que aqui já fica muito claro, né? Como Kardec, como os espíritos respondem com muita clareza para ele, a nossa individualidade e a forma como nós fomos criados, né? Então, fomos criados por Deus. E ele dá essa exemplificação que é muito clara. Quando nós criamos uma coisa, a gente diz, olha aqui a minha criação, olha aqui a minha obra, né? Então, nós somos criação, nós somos obras de Deus. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? E a resposta, se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando e como ele nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, e se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deva ter criado sem cessar.
Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Então, claro que tem muitas coisas que nós não temos alcance. Quem está nos respondendo é uma equipe de espíritos evoluídos, muito evoluídos, porém que não tem acesso a esses grandes conhecimentos. Então, por isso é um mistério. Mistério é aquilo que não é ainda conhecido de nós, né? Questão 79. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a matéria desta formação é que desconhecemos. Nós sabemos que existe essa matéria, mas nós não a conhecemos, né? Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os criou como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Então, tem coisas que realmente nós não vamos conseguir entender, pelo menos por enquanto, né? E também tem coisas que talvez eles até, como nós já viemos falando, eles até saibam e entendam, mas que não passam para nós em função de que nós não teremos alcance de entender, né? Ainda pode ser que para eles já não seja mais mistério, mas que para nós, pela nossa falta de condições de entender, que isso daí sim seja um mistério. Questão 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Resposta. Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Então veja, aqui ele já vem respondendo isso que eu acabei de comentar, né? Como é que eles vão definir para nós quando a nossa linguagem é insuficiente? E aí ele continua. Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então, eles estão se referindo a nós, aos nossos sentidos, né? Então, uma matéria de quinta essência. Essa quinta essência nós não conhecemos, né? Nós não vemos, nós não apalpamos, mas ela existe. E aí Kardec faz um comentário. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los a não ser por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação.
Então aqui fica muito claro, né? Falta para nós esse elemento a mais para que nós possamos entender o que seja essa matéria quintessenciada, né? Questão 83. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, e se num dado momento mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Então ele está perguntando aqui, né, se esse elemento, que é o espírito, um dia ele vai deixar de existir, vai se exterminar. E aí os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então nós vemos que conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ter condições de ir entendendo outras informações, né? E ir recebendo. Então aí acabamos esse primeiro tópico, né? Que é a origem e natureza dos espíritos. E vamos passar agora para o segundo tópico, que é mundo normal primitivo. E a questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. E nós, espíritas, já sabemos que o mundo verdadeiro, como aqui diz, ele preexiste, né? O mundo verdadeiro é o mundo espírita. Porque o mundo espiritual, porque o mundo material, ele é temporário, ele é passageiro, né? O nosso corpo, um dia ele vai desaparecer, ele morre. Verdadeiramente, a morte é do corpo físico. Por isso nós espíritas falamos desencarne e não falamos morte, mas a morte realmente existe do corpo físico. Nós falamos desencarne porque nós sabemos que a essência espiritual é a verdadeira e ela continua. Então ela desencarna. Ela parte para a pátria espiritual, que é a pátria verdadeira. E lá ela continua com todo o seu conhecimento, com toda a sua evolução, com toda a sua capacidade de pensar, de amar, de sentir. E se preparando para um novo reencarne. Porque nós vamos e voltamos quantas vezes for preciso para ver a evolução espiritual. A nossa evolução, ela se processa em grande parte aqui. Porque a dor, o sofrimento, ela é aqui no plano físico que nós precisamos passar, né? A dor do resgate, da necessidade que nós temos por aquilo que nós fizemos. E isso mais adiante, nós vamos estudar sobre isso mais profundo, o que seja prova, o que seja expiação, e nós vamos entender melhor isso que agora eu só passei assim por cima. Nós não podemos adentrar isso a fundo. Mas é aqui que nós viemos.
conviver com aqueles que nós ferimos, com aqueles que nós interferimos, magoamos, para que haja uma aproximação, para que haja um reajuste dos atos cometidos, né? E lá, na vida espiritual, na vida verdadeira, é onde nós nos conscientizamos, aonde nós nos preparamos para vir, aonde vamos dizer assim, é planejado as nossas necessidades para a próxima reencarnação, como haveremos de vir, quais são a melhor maneira de nós estarmos vivendo, tendo condições de nos reajustar. Porque todos nós viemos com essa condição. Temos a oportunidade para isso. Viemos num meio, numa família, num núcleo, onde nós podemos estar nos quitando, nos aproximando, nos amando. Só que, infelizmente, quando nós chegamos aqui, muitos de nós, ou a grande maioria, como não lembramos, e essa não lembrança é a parte mais importante para que nós possamos fazer isso verdadeiramente com o nosso sentimento. Não lembramos na nossa consciência, mas no nosso subconsciente nós sabemos. E quando nós dormimos, os nossos amigos espirituais também estão sempre nos lembrando. Olha, lembra do teu compromisso. Lembra que tu ia estar numa família difícil. Lembra que tu ia ter que entender isso. Porque um dia essa família hoje difícil, tu também dificultou a vida dela. Então, nós temos do nosso lado o nosso protetor, né? Que ele vai estar dizendo na nossa mente, olha, meu irmão, não é esse o caminho, não foi isso que tu te comprometeu. E nós vamos recebendo essas ideias, que a gente fala assim, eu tive uma ideia, eu sinto que devo fazer isso, eu sinto que estou errado, né? Então, isso é o que ajuda que nós estamos tendo. Então, voltando à nossa questão, o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Lá é a nossa vida verdadeira. Essa aqui é passageira. Hoje nós estamos com este nome, com este corpo físico. Daqui a pouco esse corpo físico não existe mais. O nome vai ser lembrado pelas gerações. E muitas vezes as gerações estão lembrando do nosso nome. Minha avó, minha tataravó, meu avô, meu tataravô, e nós já estamos reencarnados numa nova figura, com um novo nome, com novas oportunidades de trabalho. Então ficamos aqui até a questão 85 e na próxima semana damos continuidade ao nosso estudo do mundo normal e do mundo primitivo. Que todos tenham, meus irmãos, uma boa semana, cheia de reflexões, cheia de oportunidades de aprendizado. Que a paz de Jesus sempre esteja conosco, em nossos corações, em nossas atitudes. Que assim seja.